Olá, meu nome é Ayrton Silva e nesse vídeo eu quero mostrar a utilização do Apache NiFi na prática. Para isso, eu já deixei o ambiente NiFi rodando em um Docker juntamente com um banco de dados MySQL que vai ser utilizado para armazenar as informações que nós vamos extrair de uma API. A API que eu escolhi é uma API pública de uma série animada que se chama Rick and Morty. Farei a documentação dessa API também. A gente vai consumir aqui dessa API esses três endpoints de characters, location e episódios. Vou começar então com a criação de um processor group chamado character. E dentro dele, vou iniciar com o generate flow file. Dentro do generate flow file, eu posso também fazer a criação de atributos para serem utilizados a seguir. Um que eu vou criar aqui agora é o de página atual, um valor 1. Na sequência, um invoke HTTP. Agora eu vou ligar os dois. Dessa forma é feito o fluxo entre os processors. Eu vou copiar a variável de URL que eu já havia criado e vou declarar ela em um método get dentro do processor invoke HTTP para fazer a chamada da API. E ela é constituída entre a primeira variável, page igual, e o atributo que a gente criou no generate flow file, que é a página atual. Também vou filtrar os erros, caso aconteça no invoke HTTP. Então, se houver erro, ele não vai seguir o fluxo para os demais que houverem sucesso, ele vai seguir um fluxo diferente. Vou auto-terminar o original e deixar somente o response para algum outro fluxo. Evaluate JSON Path. Esse processor vai fazer a leitura do JSON e a gente vai definir alguns atributos para ele abstrair. Vou executar agora para ver se nossa chamada vai dar certo. Response. Então aqui a gente vai visualizar o conteúdo da resposta da API. Vou formatar ele. Então perfeito, a API já respondeu com os resultados dos personagens que a gente quer consumir. Agora eu preciso montar o incremento das páginas. Aqui a gente já consegue ver que são 42 páginas. Para isso eu vou ter que abstrair o valor da página. Então eu vou pegar uma ferramenta que eu utilizo, que é o JSON Path Online Evaluator. Vou disponibilizar o JSON, que a nossa API retornou. E aqui eu vou abstrair o que eu quero. No caso, page. Então vamos navegar até o campo page dentro do JSON. Então a gente inicia pelo info. Ele já retorna para a gente quais são os campos que tem dentro do info. E eu quero o atributo page. If.pages. Perfeito. Já vamos listar ele dentro do evaluate JSON path. Properties. Total páginas. Aqui a gente vai identificar aquele atributo que a gente mencionou. E um route, um content na sequência para a gente poder fazer incremento das páginas. Um route ou um atributo, no caso.
Beleza, ele já abstraiu, só que o que a gente precisa aqui é que eu preciso ter esse valor em atributo e não em conteúdo. Então eu vou fazer a correção. Em destination ele vai ser um flow file content, um flow file attribute e não um content. Eu vou ter que reiniciar ali, mas como a gente sabe que já está funcionando, eu vou deixar ativo. Beleza. Vamos analisar esse atributo agora para ver se a gente conseguiu. Perfeito. A gente tem um atributo que a gente criou no generate flow file e o atributo de total páginas que a gente abstraiu agora. Então, para o route on content, eu vou criar aqui uma expressão de linguagem. Última página. Vou colocar um valor apenas para salvar o atributo. Vamos olhar juntos aqui a documentação. Das expressões que a gente vai utilizar. Usage. Expressão de linguagem. Quals. Então aqui, ó, no caso, a gente vai utilizar uma expressão conhecida como equals. Deixa eu copiar o exemplo dela. Vai atender a gente. Então, o que eu quero definir aqui? E o atributo página atual é igual ao total páginas. Na sequência, vou montar um split JSON, mas ele vai apenas... Vou explicar ele logo na sequência. Eu vou deixar acumular uma quantidade de registros aqui para a gente dar sequência. Então eu configurei de forma que a gente não perca a primeira página e ela venha para cá, mas também venha para cá para a gente fazer um novo incremento e buscar o restante dos registros. Porque aqui são listados apenas 20 registros em cada página. Então se a gente for olhar aqui, o último é o 20, o ID 20. Então em tese a gente precisa ainda buscar o restante das 41 páginas que tem para poder ser consumidas, né? Vou ligar esse cara aqui. E aqui a gente vai utilizar mais uma expressão de linguagem. Vez é plus. Eu vou utilizar. Página atual. Eu vou dar o mesmo nome para a gente atualizar o valor desse atributo. Página atual plus. Eu quero que ele vai incrementando 1 cada vez que o flow file passar por ali. Então, se a página atual estiver com valor 1, ele vai incrementar mais 1, vai ser 2. E assim sucessivamente, até que atenda a nossa regra de página atual ser igual ao total de páginas, que foi a regra que a gente montou
no processor de Roach on attribute. Então eu vou executar aqui agora. Se atender a última página, ele vai seguir por esse fluxo. Então olha só, como era a primeira página, ele armazenou para a gente dar sequência aqui no split JSON, mas também veio para o update attribute, que é onde ele vai atualizar o atributo e fazer uma nova consulta. Então eu vou deixar ele no automático aqui e ele vai listar todas as 42 páginas. No momento a gente já tem uma. Deixa ele estar no automático também. Automático. E aqui a gente já vai ver o funcionamento. 10 páginas. 24. 36, ele vai terminar já já. 41, 42. Então aqui eu já identifiquei que é a última página. Agora a gente pode trabalhar com split JSON. E o que é o split JSON? A gente precisa quebrar cada resultado desse em apenas um. Esse vai ser um resultado. Esse vai ser outro resultado. Para que assim a gente consiga fazer o teste unitário. Para isso também vou ter que montar aqui um evaluator. Nesse caso eu quero results. Então eu vou quebrar todos os results. Isso mesmo, results mais asterisco. Vamos testar. Split. Terminar em caso de falha e original. Vou executar uma aqui para ver como que ele vai funcionar. Ver como ele quebrou. Bom, aparentemente deu certo. Que a gente tem um único ID. A última página tinha apenas 6 flow files. Agora deixa eu executar todos eles. Então a gente tem um total de 826 registros. Sabendo que eu já tenho os registros unitários prontos aqui, agora eu já posso começar a fazer a extração do dado em si que a gente precisa para poder fazer a inserção no banco de dados MySQL. Então, vamos ver aqui quais são os campos ID. 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 Character. Lembrando, vou colocar ele como flow file attribute. Também quero name. Acho que no nosso banco também tem o status, perfeito.
status espécie. Imagem e URL. Já preparar um execute SQL. Esse processo vai ser responsável por fazer a inserção dentro do nosso banco de dados. Já está como um atributo, perfeito. Então vamos validar. Deixa eu visualizar esses atributos agora. Página atual. Total páginas. Cadê os atributos que a gente criou? ID character. Imagem. Nome character. Espécie e status. Mais o URL character. Todos os atributos estão aqui. E eles conseguiram abstrair a informação que a gente precisava. Antes disso, eu acredito que eu vou ter que fazer uma validação. Se houver algum apóstrofo dentro de algum desses valores, eu não vou conseguir inserir dentro do MySQL, vai alertar erro. Então eu vou preparar já essa correção com um update attribute. Quero ver o name character. Vou olhar mais uma vez a documentação para poder tratar esse erro. Eu vou utilizar uma expressão de linguagem que chama replace. Esse exemplo já é suficiente. Character, que é o nome da variável. Então, o que ele vai fazer nessa função? Ele vai buscar o valor, uma aspa simples, e vai substituir por nada. Ele vai apenas remover esse valor, caso exista dentro do campo que a gente está buscando. Acho que agora a gente já pode montar o nosso insert. Também já deixei configurado aqui a conexão com o banco, controlada pelo controller service. Aqui, então deixa eu abrir ele para mostrar um pouco para vocês. Então aqui está configurado o driver, onde ele vai se conectar. Não tem muito segredo aqui, bem simples. De volta aqui onde a gente estava. E aqui eu vou simular apenas um insert, fazer um generate para eu não ter que digitar na mão. Maravilha. Setar a minha conexão com o banco aqui. E aqui eu vou montar, baseado nos valores que eu tenho ali,
Agora eu preciso pegar o nome dos atributos que eu criei para a gente fazer o insert. Character, imagem, name character, species, status e URL character. Já copiei todos aqui para minha área de transferência para não ter que precisar ficar voltando. The character. Bom, a variável já está aqui. Uma imagem. Character. URL char. Character. Maravilha. Agora deixa eu configurar. Unel. Apenas pra gente ver se vai dar certo. Casos de sucesso. E outro em casos de falha. Vou executar para esse registro e ver se vai dar certo. Sucesso. Então vamos consultar aqui nosso banco. Beleza, as informações estão aqui. Agora eu vou executar para os 825 restantes que tem lá. Start. 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 Já começou a fazer a inserção. Maravilha, todos os 826 foram inseridos no banco sem nenhum erro. A gente pode consultar aqui. Bacana. Character, aqui a gente tem a URL do logo do character. Mi character, perfeito. Agora nós vamos iniciar a montagem de outro endpoint. Vou criar aqui outro processor group. Locations. Mais uma vez generate flow file. Vou montar o mesmo esquema, então deixa eu copiar aqui a estrutura do character. Para utilizar nas locations. Olhar na documentação. Então a gente sabe que tem 126 locations. Perfeito. Agora eu vou executar o que a gente já tem construído aqui para ver se ele vai dar certo. Já executou e aqui está os 126 registros listados pela API. Como a gente pode visualizar, 126
por ID. Então, deixa eu verificar o que a gente vai copiar aqui. ID location, nome location, type location, URL location. Já preparar aqui o que ele está fazendo, ele está removendo aspas simples do atributo name location. Agora a gente vai preparar o insert. Eu vou copiar ali os atributos para fazer essa id location, name location, type location e URL location. Já salvei eles na minha área de transferência. E agora eu vou começar a fazer a inserção. Primeiro os valores que representam variáveis. Vou começar pela última, URL location. URL location, type location, name location e ID location. Apply. Vou fazer um teste unitário, apenas com um registro. Se correr tudo bem, e a gente executa os demais. Vou colocar um funnel para a gente filtrar erro e sucesso. Isso. Então vamos executar todos agora. Cento e 126. Vamos bater lá na tabela agora para a gente dar uma olhada. Location. Tá aí. 126 locations. E agora vamos consumir a outra API de episódios. Nosso grupo episódios. A escrita está correta? Tá. Episódio de esquema. Vou alterar o nome que ficou com uma letra minúscula ali. Episodes. Apply. Perfeito. Vamos copiar a base do location. Fazer as devidas alterações. Episode URL. Vamos lá começar a copiar. Então são 3 páginas de 51 episódios listados pela API. Vamos atribuir uma variável para esse valor. Episode URL. Episode URL. Page, página atual. Verificar aqui se ele vai bater corretamente. Response, quero ver o que ele respondeu, para ver se é o conteúdo que a gente está procurando. É isso mesmo. API episódio. Então a gente está na página 1. Deixa eu executar, para ver se a gente consegue buscar todas as páginas. Três páginas.
É o que foi informado pra gente aqui quando a gente consulta na API. Perfeito. Então vamos quebrar esses registros agora, né? O JSON já tá, o split JSON já está funcionando. E montar o evaluate JSON path novamente para abstrair os dados que a gente precisa. Split. Cinquenta e um registros, maravilha. Então agora a gente viu que inicialmente a página retornava com um monte de arrays sobre cada episódio. A gente, depois de quebrar eles, a estrutura que eles têm é essa. E a gente consegue fazer a abstração. Ele deixa de ser dessa forma e passa a ser somente um único array, um único registro. Então assim a gente consegue fazer a abstração dos dados que a gente precisa. Então o que eu vou armazenar aqui? O ID, o nome do episódio e a URL dele. Vou atribuir para flow file attribute. Vou fazer a criação dos campos. Copiar aqui. Esse cara me auxilia muito na hora de identificar qual que é o path de cada campo. ID episode. URL. Acredito que eu não vou precisar fazer nenhum tratamento de dados para o campo name. Hoje eu vou fazer um execute SQL. Bem aproveitar para fazer a criação da tabela que vai armazenar essas informações do episódio, que ela ainda não está criada dentro do banco de dados. Vamos para o banco. A gente vai criar uma tabela episodes. Uma nova coluna, id apps, int, não pode ser nula. Vou dar uma constraint para ela, primary key. Isso eu fiz para as demais tabelas, tá? Vou dar um save para ver se deu certo. Bom, terminar de cadastrar as colunas dessa tabela. Name app, tipo texto. URL episode. Bem, do tipo texto. Então aqui a gente já consegue fazer um teste unitário. Um generate de um insert para não ter que escrever na mão o código. Agora vou substituir pelas variáveis de atributos que a gente extraiu. Copiar o nome dos atributos e inserir no insert.
Agora eu vou ligar os fluxos de sucesso e de falha. Executar um teste unitário para ver se vai dar certo. Deu um erro aqui por causa da apóstrofe no nome do local, nome do episódio. Então eu vou ter que tratar esse erro. Para isso eu vou utilizar o update attribute que eu utilizei nas últimas duas extrações, tanto para de location como de characters. Então como essa regra já está pronta, eu vou copiar ele e colar para cá, alterando somente o nome do atributo. Vou parar. Agora sim eu consigo fazer a alteração. Nesse caso agora eu faço a construção da regra, que é uma expressão de linguagem do NiFi. Copiar o nome do atributo que a gente quer tratar. Nesse caso vai remover o apóstrofo, aspas simples desse atributo. E aí com a linguagem de expressão criada, basta eu substituir ali o nome do atributo e deletar o antigo, que não vai ser útil para mim nesse processo. Então, como deu falha, eu consigo pegar esses registros que deram falha e tentar reprocessar eles, garantindo que todos sejam integrados. Então, eu vou jogar eles para o fluxo anterior para tratar o dado e fazer o insert com eles. Fiz um teste unitário para ver se vai dar certo com um. Se der certo com um, a gente sabe que possivelmente pode dar com os outros. Aqui, ó. Luke Who's Purging Now, o nome do episódio. Sem aspas simples. Executou 46, deu certo. Vou executar o restante. Maravilha, 51 registros inseridos no banco. Então agora a gente pode fazer uma consulta de todas as tabelas para verificar os dados que a gente extraiu da API e fez a inserção no banco. De characters, todos os characters estão aí. Location também. Os registros do location, um total de 126 registros. Também foram populados. E a gente vai consultar também a tabela de episódios. Um registros. Então no final os valores estão batendo. E na verdade esse vídeo foi apenas para mostrar o poder da ferramenta NiFi, como ela é simples de ser usada e pode ser usada em diversas situações. Eu fiz apenas um breve resumo do que dá para fazer com a ferramenta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Documentação da API vinculada ao vídeo. Então, também vou deixar o meu contato, caso tenham dúvidas e alguém queira perguntar, eu vou ficar à disposição.